Shalom, Haverim, sejam bem-vindos a mais um vídeo comentando a Parashá da semana. Hoje com a Parashá Haye Sarah, que significa literalmente a vida de Sara. Só o título da nossa Parashá já nos chama bastante atenção, porque a Parashá começa falando pra gente sobre o falecimento da nossa primeira matriarca, Sarai Imeino. Ou seja, como assim? O nome da Parashá é a vida de Sara e ela começa falando pra gente exatamente o extremo oposto, ou seja, sobre a morte dela. Pois bem, na verdade, a Torá está nos ensinando algo muito interessante. A Torá quer nos ensinar que uma pessoa justa continua vivendo mesmo depois de sua morte física. Não, isso não tem nada a ver com ir para um paraíso no céu, mas que a vida verdadeira não termina quando saímos desse mundo, e que a nossa estadia aqui é para construir as bases, ou seja, os fundamentos da nossa vida eterna com Hashem. Foi exatamente isso que Rabbeinu Yehoshua de Natzrat expressou diante dos saduceus, um grupo judaico que existia na época do Segundo Templo. Eles negavam absolutamente a realidade da ressurreição e do mundo vindouro. Para eles, morreu, acabou. A vida se resumia apenas ao aqui e agora. Rabbeinu Yehoshua, bem como muitos rabinos da época, apresentaram para eles diversas provas na Torá acerca da ressurreição, do Olam Rabá, ou seja, do mundo vindouro, e da vida eterna que está reservada apenas aos tzadikim, ou seja, aos justos. O nosso Mashiach ensinou acerca dos patriarcas que Hashem não é um Elohim dos mortos, e sim dos vivos, pois para Hashem todos eles estão vivos. Então, voltando à nossa Parashá, essa é a razão pela qual, apesar de trazer uma ênfase sobre a vida, ela se ocupe do oposto, ou seja, da morte. Ela nos conta sobre a morte de Sará e também de Abraham Avinu, que dedicaram suas vidas a praticar ações que mudaram não só a sua geração, mas também todas as gerações que se seguiram. Princípios de bondade, de justiça, de ética e de moral, que são seguidos por diversas nações até os dias de hoje, além de ensinarem o monoteísmo ao mundo. Sará faleceu com 127 anos, enquanto Abraham alcançou uma idade ainda mais avançada, 175. Mas a Torá usa uma forma muito estranha para descrever a idade deles quando eles faleceram. No caso de Sará, a Torá diz literalmente que os anos da vida de Sara foram 100 anos, e 20 anos e 7 anos foram os anos da vida de Sara. Estranho, não? Tudo separado. Já no caso de Abraham, a Torá diz: e estes foram os dias dos anos da vida de Abraham, que viveu 175 anos. Por que a Torá diz os dias dos anos? Não era suficiente mencionar apenas os anos da vida de Abraham, já que ele já contém os dias? Além disso, um pouco antes da morte de Abraham, a Torá utiliza a seguinte expressão: Abraham estava velho e vinha com os seus dias. O que significa a expressão vir com os seus dias? Segundo a nossa tradição, Abraham aproveitou cada dia dos seus anos de vida para viver uma vida segundo a vontade de Hashem. É por isso que quando a Torá menciona os dias da vida de Abraham, ela diz os dias dos anos, pois além de ele ter falecido com muitos anos, ele trazia muitos dias bem aproveitados. Mas o que de fato significa aproveitar bem a vida? Atualmente, quando as pessoas falam sobre aproveitar a vida, normalmente elas estão se referindo a buscar constantemente prazeres materiais. É assim que eles aproveitam a vida, comendo e bebendo muito e se divertindo em festas. Todo ser humano, quando toma consciência da sua vida, sabe que ele veio ao mundo por pouco tempo. Alguns vivem por 70, outros 80 anos, apesar de a expectativa de vida hoje em dia ser muito menor do que isso. Mas a única certeza que a gente tem na vida é que ninguém passa dos 120 anos como Abraham e Sará passaram. E se o propósito da vida é apenas ter prazeres materiais nesse mundo, como as pessoas hoje em dia procuram viver, por que a gente não vive para sempre? Porque existe um limite que nenhum ser humano consegue ultrapassar. E mais do que isso, todos os dias nós acordamos, estudamos, trabalhamos, damos duro o dia inteiro, a semana inteira. Chefes mal-humorados, discussões em casa, trânsito pesado, amigos resmungões. Não vivemos imersos em prazer o dia inteiro.
Ao contrário, se nós pudéssemos escrever num diário a cada hora do dia o que acontece no nosso dia, das nossas 24 horas diárias, contabilizaríamos em média um pouco mais de 1 hora diária de prazer. Ou seja, dos 70 ou 80 anos que os mais privilegiados alcançam, no total nós não acumularíamos mais do que 3 anos de prazer na vida. Enfim, se nós fomos criados para ter prazer nessa vida, por que no final das contas temos tão poucos momentos de prazer? A resposta é que nós realmente fomos criados para ter prazer, mas o prazer verdadeiro não está nessa vida. Aqui é o momento da preparação, a oportunidade de, através de cada ato que praticamos, possamos meritar o verdadeiro prazer. O Olam Rabá, o mundo vindouro, é o lugar onde receberemos o prazer eterno para o qual nós fomos criados. E quando saímos desse mundo, não podemos mais fazer nenhum ato, nenhuma obra, nenhuma ação que possa trazer méritos para isso. O momento é agora, nessa vida material, quando o nosso livre-arbítrio nos dá condições de alcançar o favor divino e cada escolha certa vale a eternidade. Nesse mundo, cada dia, cada minuto, cada segundo vale muito. Cada pequena oportunidade conta. Os prazeres materiais não se comparam ao que Hashem reservou para aqueles que aproveitam a sua vida aqui e agora para buscar a sua vontade. Mas e Sara? Como nós podemos compreender a divisão da sua vida na nossa paraxá? Rashi, citando o Midrash Bereshit Rabbah, explica que a idade de Sara foi registrada nesse formato incomum, com a palavra anos escrita após cada dígito, para indicar que cada dígito devia ser explicado individualmente. Se levarmos em consideração as muitas etapas que uma pessoa passa ao longo da sua vida, há uma certa lógica nessa explicação. E quando eu penso nesses anos marcantes da vida de Sará, eu me pego refletindo sobre qual é o legado que nós deixamos para as pessoas que nos conheceram em diferentes momentos da nossa vida, na infância, na juventude ou depois de adultos, por exemplo. A infância de Sará não é registrada no Tanar. Não sabemos quem ela era aos 7 anos de idade. Conhecemos Sará pela primeira vez como adulta, já casada. Sabemos que nessa fase da sua vida, Sará foi um modelo de hospitalidade, de bondade. Ela foi capaz, junto com Abraham, de despertar a alma de pessoas aproximando-as de Hashem. Aos 90 anos, Sará se tornou mãe e começa a revelar algumas de suas emoções para nós, até que somos apresentados a esse momento solene da sua ausência física. Quando ouvimos sobre o falecimento de alguém que conhecemos, nossas memórias dessa pessoa são da pessoa que conhecíamos de qualquer momento em que nossas vidas se cruzaram. Quando Sará morreu aos 127 anos de idade, para alguns, ela ainda era aquela garota que eles conheceram aos 7 anos. Para outros, ela era jovem de 20. Mas para outros, ainda em luto por Sará, lembravam dela como uma mulher bondosa, justa, sábia e centenária. Somos sempre uma combinação de quem fomos, de quem nos tornamos e até mesmo um pouco de quem ainda seremos. Como Rashi diz, todos os anos da vida de Sara, todos eles foram igualmente bons. E eu acrescentaria, todos eles contêm momentos que valem a pena ser lembrados. Abraham aproveitou cada um dos seus dias buscando preencher seu propósito na vida. Em todos os seus atos, ele demonstrava que sua vida era guiada pela vontade de fazer aquilo que era correto. Ele não tinha preguiça, ele não se deixava levar pelos seus instintos e desejos. E é por isso que a Torá ressalta que Abraham veio com os seus dias. Será que nós aproveitamos da forma correta o mais importante dos bens que nos foram confiados, o nosso tempo? Conseguimos manter o foco no nosso trabalho espiritual? É difícil, não é? Com tantas coisas que nos desviam da nossa meta, prazeres que, por serem mal utilizados, nos desviam da vontade de Hashem, dificuldades, cansaço, confusão de prioridades. Como fazer para não perder o foco? Nossos sábios ensinam que uma das maneiras é lembrarmos constantemente do dia da nossa morte. Ou seja, colocar constantemente no coração a ideia de que a nossa vida é passageira.
Um exemplo de como isso funciona é a sensação que a gente tem quando a gente volta do enterro de algum conhecido. Quem é que não volta diferente do cemitério dando mais valor para a vida? Mas sem reflexões constantes, sem um esforço, esse sentimento de valorizar cada instante da nossa vida desaparece em pouco tempo. Enfim, se a nossa vida aqui for significativa como o exemplo da vida dos patriarcas, se as nossas ações contribuírem para um mundo melhor, para aproximar as pessoas da vontade divina, nós viveremos uma vida digna de ser preservada para a eternidade. Mas se não, se essa não for a nossa ocupação durante a vida, por que a nossa vida deveria ser preservada para a eternidade? Pense nisso. Shabbat Shalom.